Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu participei de um reality show em 2003, 2004, não lembro agora que ano foi, mas não tinha nada a ver com BBB, essas coisas. Era uma feira em São Paulo, uma feira de novas tecnologias, e era muito bacana a feira, né? Tinha todas as últimas tecnologias, tinha uma casa lá que eles montaram, que era uma casa que um deficiente físico, um deficiente visual, um deficiente auditivo, ele poderia morar sozinho e ter tudo facilitado para ele nessa casa, muita coisa computadorizada. E eu participei, era de uma experiência que tinha uma casa também, que era uma casa que foi construída dentro do pavilhão lá da feira, não sei se foi naquele pavilhão que tem de feiras lá no AMB, acho que foi no AMB. E então nós ficávamos dentro dessa casa fechado. Ficamos uma semana morando nessa casa. Cada um tinha cada quarto, dormiam 2 pessoas, então fiquei eu e todos tinham que ser profissionais de alguma área e trabalhar durante essa uma semana, continuar trabalhando online. Na época ainda não estava o avanço que está hoje de vídeo online, isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Não tinha naquele tempo. Então eles colocavam lá uma câmera que dava para a pessoa acessar pela internet e enxergar a gente, menos no banheiro. Mas dava para enxergar todo mundo, porque não tinha teto, né, a casa. Dava para enxergar todo mundo trabalhando, circulando, comendo, descansando, batendo papo e tal. E eram profissionais de diferentes áreas. Foi muito interessante, porque a gente trocava muita ideia, conversava bastante. Mas era uma sensação que é interessante, essa sensação. A gente estava dentro de uma casa que tinha tudo, o que você imaginar. Tinha máquinas, sabe essas máquinas de refrigerante e de chocolate, e que você tem que pôr a moedinha lá, o dinheiro para pegar. Tinha máquinas assim, mas que você não precisava pôr nada. Era só apertar o botão e escolher o que você queria comer e tomar. Tinha uma cozinha industrial que fornecia, assim, almoço e janta, que todo mundo saiu gordo da casa, né? Então a casa era um ambiente ideal, vamos dizer assim. Era um ambiente ideal, todinha com ar-condicionado, temperatura controlada, tudo maravilhoso. Mas quando você olhava numa fresta, assim, que dava para ver do lado de fora, à noite, às vezes eu levantava à noite e ia olhar para o lado de fora, não podia sair, né? Mas dava para ver. Eu pensava, puxa, olha a feira, o pavilhão inteiro da feira escuro, assim, aqueles estandes que pareciam que estavam todos mortos, porque não tinha mais ninguém ali, naqueles horários fora do horário do movimento. Durante o movimento, sim, o pessoal caminhava por cima da casa. Tinha uma passarela, eles andavam, a gente parecia macaquinho em zoológico, né? Porque você estava lá digitando, trabalhando e tal, e você olhava para cima, um monte de gente debruçada assim, olhando para você, que tinha um teto de acrílico transparente. Mas aquilo era uma bolha num pavilhão, vamos chamar assim, um pavilhão perdido. Então, ainda que o ser humano consiga criar uma bolha de tecnologia, de benefícios, de facilidades, ele continua ainda dentro de um grande pavilhão, e esse grande pavilhão está do lado de fora do Jardim do Éden, desde quando Adão e Eva foram expulsos de lá. É um lugar de morte. É um lugar de morte. Eu tinha até receio que, sei lá, pegasse fogo aí nessa casa ou ali e a gente ficasse preso, porque a gente estava preso, literalmente preso dentro de uma casa, né? Então, esse é o mundo que nós vivemos. Agora, até antes da gente começar a conversa, eu estava conversando com o Márcio aqui. O Márcio falou: o que sai desse mundo? Eu falei assim: ó, quero nem saber, a minha confiança está no Elon Musk. Porque o Elon Musk vai levar a gente para Marte, e quando nós chegarmos em Marte, nós vamos criar uma nova civilização sem os problemas da civilização aqui da Terra. Aí vai ser tudo maravilhoso. Falei com ironia, claro, né? Falei com ironia. Porque a hora que nós formos para Marte, nós vamos fazer a mesma meleca que nós fizemos nesse mundo aqui. Não adianta. Onde você colocar o ser humano, ele vai agir do mesmo jeito, porque ele tem em si o pecado. E o pecado é o que detona tudo, não adianta. O mesmo corpo que nós temos aqui,
Por exemplo, um salvo, ele está perdoado dos seus pecados. Ele não é um pecador aos olhos de Deus mais. Mas ele tem uma carne que peca. Essa carne continua pecando. E por isso ele sofre também. E a própria carne que ele tem, o corpo de carne, ele é perecível. É perecível. Então, enquanto nós estivermos no mundo, ainda que nós pequemos, nós temos um Salvador, nós temos um Consolador, nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, nos defendendo perante o Pai. Então, hoje até uma pessoa perguntou como fazer para viver nessa vida, né, com esse corpo. Não tem o que fazer. Você tem que viver em comunhão com Cristo. Então, na realidade, pensando de outra maneira, nós somos a ilha, na realidade. O cristão é uma ilha cercada de mundo, de trevas por todos os lados. Ele é o único que tem luz aqui nesse mundo. Esse é um privilégio de uma pessoa crer em Jesus. Se alguém está me ouvindo aqui e ainda não se converteu a Cristo, você está em trevas, em profundas trevas. E você não sabe disso, porque quem está em trevas não vê nada, não percebe, né? Quando você mergulha numa piscina, você mergulha lá 1,5 metro, 2 metros, 3 metros de profundidade, não sei quando tem essas piscinas maiores, né? São profundas. Você não percebe, você não sente peso algum, você se sente até muito bem, porque você fica numa condição de imponderabilidade, né? Como se estivesse no espaço. Tanto é que eles treinam astronautas debaixo d'água, para eles poderem se sentir no espaço, flutuando no espaço. Mas você não percebe que em cima de você tem uma quantidade de água que, se tirassem você dali, pegasse aquela água toda e colocasse num compartimento em cima da sua cabeça, ela esmagaria, você viraria uma pizza. Então nós não sentimos a malignidade desse mundo, porque nós estamos enfiados nesse mundo. Nós estamos mergulhados nele. Agora, quando nós recebemos a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo em nós, e é isso que significa o novo nascimento, o Espírito Santo, a palavra nos impõe vida, nos insere vida. E ao recebermos vida, nós passamos a ter sensações. Que sensações? Nós descobrimos que somos pecadores. Descobrimos que estamos debaixo agora sim. Quando a palavra de Deus entra em nós, aplicada pelo Espírito Santo, nós sentimos o peso todo dessa água em cima de nós. O peso todo desse juízo de Deus pairando sobre nós. E aí nós corremos crer em Jesus como nosso Salvador para sermos libertos de uma vez para sempre da condenação que paira ainda sobre os que não creram em Cristo. Então, se você que está me ouvindo está com medo do Covid, meu filho, Covid é café pequeno perto do juízo de Deus que paira em cima de todo pecador. O que nós podemos dar graças a Deus que um dia esse juízo foi derramado em cima de Cristo. Durante 3 horas ele recebeu ali a piscina inteira dos nossos pecados, foi esmagado ali pelo peso dos nossos pecados, do juízo de Deus. E quando eu falo foi esmagado pelo peso dos nossos pecados, agora eu estou me referindo apenas dos que creram nele. Porque quando Cristo morreu na cruz, ele morreu por 2 motivos. Primeiro, para tirar o pecado do mundo. E isso tinha a ver com Deus, com o Criador. Ele tinha que limpar a criação da ruína que Satanás tinha trazido através do pecado e da tentação e de Adão e Eva que pecaram e de todos os que vieram depois e são pecadores. Essa é uma função da obra de Cristo na cruz. A segunda função foi salvar o pecador que crê nele. Então, na cruz, ele morreu por todos para salvar alguns. Repita comigo. Ele morreu por todos para salvar alguns. Ou seja, a morte dele tem a provisão para salvar todas as pessoas desse mundo. Mas ele só salva alguns, porque só alguns que creem nele como Salvador.
Eu espero que você que está me ouvindo agora seja um deles, para poder realmente sentir o que é tirar essa piscina de pecados das costas, essa piscina de juízo, esse volume imenso de juízo que pesa sobre nós e afeta a nossa vida, a nossa consciência. E uma coisa que o crente tem de benefício, e é maravilhoso esse benefício, é não ter mais essa consciência de que pode ser julgado a qualquer minuto. Pode sair. O problema não é sair dessa vida, porque sair dessa vida todo mundo vai sair. Não tem um que não vai sair. Todos vão sair, ou pela morte, ou se vier o Senhor antes, pelo arrebatamento. O problema é depois. Sair para entrar onde? Alguns saem daqui para a vida eterna, outros saem daqui para o juízo eterno. Então, viver aqui enquanto nós aguardamos esse momento, com uma consciência tranquila de termos sido lavados e purificados pelo sangue de Cristo, é muito diferente do que viver com a consciência pesada dos pecados, não sabendo qual vai ser o seu destino, achando que vai chegar uma hora, você vai entrar na presença de Deus, Ele vai colocar uma balança e vai pôr as boas obras aqui, os seus pecados aqui, e o que pesar mais determina seu destino eterno. Não, isso aí não existe, só no gibi que é assim que funciona. Mas na vida real não é assim. E o Lemão falou uma coisa muito interessante. Nós estávamos fazendo uma live com os irmãos de Salvador. Ele falou uma coisa interessante, né, daquela questão do crente, que ele tem que viver desimpedido das coisas que o agarram a esse mundo. E eu me lembrei que anos atrás eu aprendi com ele também a questão do ciclista. Não é? Ele estava falando daquele versículo de Coríntios, 1 Coríntios 9:24, 1 Coríntios 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Por quê? Porque ele chega primeiro, ele chega na frente. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Se abstém por quê? Ele não vai se encher de porcaria, porque senão ele não vai ter forças para lutar. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então aqui ele toma, o apóstolo Paulo, ele pega o exemplo dos atletas, que eles tentam se desvencilhar de tudo que não é necessário para poderem ganhar velocidade, ganhar força, ganhar potência no desempenho da sua atividade esportiva. E muitos anos atrás eu me lembro do Lemão ter falado isso numa reunião dos ciclistas. E ele falou dos ciclistas, que os ciclistas costumam depilar as pernas e os braços, porque os pelos aumentam o arrasto, aumentam a resistência ao vento. Tem um ator aí da televisão de novela que ele deve ser um fracasso nas corridas de bicicleta, né? Porque o cara é peludo inteiro e parece que está com um paletó, um casaco de peles. Mas muito interessante isso, porque realmente o vento, uma velocidade, pode fazer uma diferença se você tem um corpo, umas pernas peludas ou umas pernas lisinhas, aerodinâmicas, que o vento passa sem se enroscar, né? Tanto é que eles não pilotam a bicicleta nas corridas de cabelo solto no ar, assim, balançando. E as atletas mulheres também não, né? Mas põem todos uma touquinha, bem... Já hoje, eu acho que nem precisa mais depilar as pernas e os braços, porque existem tecidos hoje, os tecidos usados por esses ciclistas, eles têm uma espécie de escamas microscópicas que causam esse efeito de não produzir arrasto. Deixam eles muito mais aerodinâmicos. Então, eu citei isso durante a live, lembrei até o Lemão desse exemplo que ele deu anos atrás, e ele veio com outro exemplo melhor ainda. Ele está aprendendo cada dia mais. E esse exemplo melhor foi a questão de uma corrida que aconteceu uma vez entre dois apóstolos. Não sei se vocês sabem, mas teve
teve uma corrida, né? 2 apóstolos apostaram uma corrida. Nós vemos lá no Evangelho. Eles saíram correndo, assim que avisaram que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, 2, Pedro e João, saíram correndo, na disparada, para ver qual chegava primeiro no sepulcro, não é? E quem ganha a corrida? Foi João. João foi o primeiro que chegou, mas não entrou. Pedro chegou depois de João. Então por quê? Porque Pedro era mais peludo? Não, não era isso. Ou era mais pesado, era mais velho? Não. Só nas fotografias que a gente vê um Pedro mais velho, barbudo tal, e um João mais mocinho, né? Lá na foto da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, que ele pôs todo mundo sentado de um lado só da mesa, que isso nunca existiu, e nem a mesa era daquela altura naquele tempo, eles sentavam no chão. Mas ali parece que João é bem novinho e Pedro é mais velhinho. Mas não é por isso. É porque Pedro correu carregando peso. E João correu sem carregar peso. João correu levinho. E Pedro correu pesado. Mas porque era mais gordo? Não. Não. Porque no momento em que avisaram que o Senhor tinha ressuscitado, pensa na consciência de Pedro como é que ficou. Ele queria chegar lá no sepulcro, mas ao mesmo tempo ele não queria chegar lá no sepulcro. Ele queria encontrar o Senhor ressuscitado, mas ao mesmo tempo ele não queria encontrar o Senhor ressuscitado. Um pouco antes ele tinha negado o Senhor. Ele tinha negado o Senhor 3 vezes. E apesar do olhar de compaixão que o Senhor deu para ele, lá da porta, ele pôde enxergar lá fora, ele estava sentado na fogueira junto com os servos lá da casa do sumo sacerdote, e o Senhor olhou para ele lá de dentro, quando ele nega a 3ª vez, o galo canta, o Senhor olha para ele, imagina essa olhada que o Senhor deu, derrubou Pedro, ele ficou mal, e ali estava Pedro com uma consciência pesada, e quando nós estamos com a consciência pesada, enquanto nós não confessamos o nosso pecado ao Senhor, enquanto o Senhor não nos garante a nós, com o seu olhar, com a sua palavra, que nós temos o perdão garantido, nós vamos ser lentos. Por isso que quando a gente perde a comunhão com o Senhor, o que acontece com o nosso ministério? Vai para a cucuia, não é? Você não consegue mais falar de Cristo para as pessoas, você não consegue ensinar, você não consegue orar, você não consegue fazer nada, você fica numa depressão, ó dia, ó vida, eu sei que não vai dar certo. Por quê? Porque ficou pesado. Então Pedro chegou depois de João, não que João estivesse fazendo academia e com isso ele estivesse mais preparado para aquela corrida ali. Não, é porque Pedro tinha uma coisa que o segurava. A sua consciência o segurava. Então eu pergunto aqui para cada um de nós, será que a minha consciência está me segurando de avançar mais na corrida, nas coisas do Senhor? Será que eu estou deixando os pelos da minha perna, né, ou dos meus braços, ou o meu cabelo, criarem atrito com o ar, criarem um arrasto e reduzirem o meu desempenho? Porque se eu estou fazendo isso, é hora de pegar e ajoelhar e confessar os meus pecados ao Senhor. Resolver essa questão. Até mesmo quando temos alguma coisa contra um irmão, isso nos ensina lá em Mateus capítulo 18, né? Vai lá, confessa, acho que é 18 que fala. Se você vai levar alguma coisa no altar e tem alguma coisa contra o seu irmão, vai primeiro resolver isso e depois leva a sua oferta ao altar. Mas lá em Mateus 18 também fala de 2 que tinham um problema lá entre eles, e eles precisavam resolver esse problema entre eles. E se não é resolvido um problema que você tem com alguém ou com algo, o seu desempenho no avanço na vida cristã vai cair. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.